Alguns alimentos comuns no nosso dia a dia podem sim causar alergia. Até rimou, né? É sobre isso que converso agora com a nutróloga Paula White. E você fica atento na nossa conversa, porque eu tenho certeza que você pode aprender muito e identificar alguma coisa na sua vida, né, Paula? Exatamente. Obrigada por ter vindo, querida. Prazer. Prazer. Então, a gente, ao longo, muitas vezes, alguns bebês já demonstram, já apresentam alguma alergia, né? Vamos começar lá dos bebês. Vamos. Quais são as alergias mais comuns dos bebês, nos bebês? Então, a partir dos 6 meses, quando a criança para de ser, algumas, né, deixam de ser amamentadas, elas passam a receber, então, leite de vaca. E aí começa o problema. Então, algumas podem já apresentar uma alergia à proteína do leite, né? Então, na infância, o mais comum é você ter alergia à proteína do leite e também a proteína da soja também pode causar. Então, como um substituto, nem sempre pode dar certo, sabe? É verdade. E às vezes até durante a amamentação, a mãe, se tomar muito leite e essa criança tiver uma alergia exacerbada, pela alimentação da mãe já é suficiente para, através da amamentação, desencadear uma reação alérgica no bebê. Então, na idade infantil, o mais comum realmente é o leite, que chama mais atenção. Mas já no adulto, aí a gente já vê muito o peixe, né? São os frutos do mar, é muito comum camarão, né? Amendoim, castanhas, que hoje em dia tá muito em moda, né? Então, castanha do caju, nozes, amêndoa, todas podem gerar essa reação alérgica. Mas o mais interessante é que hoje eu fiz questão de trazer alimentos mais comuns, porque esses são os alimentos até que a gente já fica mais, que a gente já sabe, amendoim é muito conhecido, né? Sempre tem alguém perto, né? Que já tem. Mariana, nossa produtora aqui do programa, está de férias agora esses dias, mas ela tem uma alergia fortíssima a amendoim. Então, quando vem aqui alguma receita, pode ser a mais maravilhosa do mundo, ela só não pode nem passar perto, né? Exatamente. E é muito perigoso, porque às vezes tem alguns alimentos que você não sabe que contém. Você vai na casa de alguém, vai comer às vezes um doce ou tomar alguma coisa que tem aquele alimento e você nunca se lembra de avisar a pessoa, ou de perguntar. Às vezes é um doce, né? E aí ali tem um pouquinho de nozes e às vezes não é uma noz, às vezes raladinha, você não sabe. E aí, quando você ingere, desencadeia, então, uma reação alérgica. E lembrando que, às vezes, pode chegar até um choque anafilático, né? Dependendo da alergia. Então, o que a gente tem de mais comum até de manifestação, que a gente também já está mais acostumado, são as lesões na pele, né? Que a gente chama de urticária. Então, aparecem placas vermelhas que coçam, né? Pruriginosas, mas pode envolver também o sistema digestivo. Então, a pessoa pode ter flatulência, diarreia, dor abdominal, às vezes até sangue nas fezes e também pegar o sistema respiratório. E aí é que é o problema, né? Então pode, às vezes, fazer um broncoespasmo, a pessoa pode ter edema de glote, edema de língua, edema de olhos, do lábio e chegar a um choque anafilático realmente. Pra gente, assim, que é leigo, são os inchaços, né? O olho incha muito. Exatamente. A boca, o lábio, às vezes a pessoa acaba de comer e ela já começa a ter o edema do lábio. Agora, o mais difícil é porque a gente tem também a alergia que pode ter uma manifestação mais tardia. Então, quando ela é mediada por uma célula de defesa, que a gente chama de imunoglobulina, essa manifestação ela ocorre em minutos, segundos ou até no máximo as 2 horas após a ingestão do alimento. Então fica mais fácil de você identificar. Mas quando ela é mediada por uma outra célula de defesa, que é um linfócito, ela pode demorar às vezes dias para manifestar. Então é muito difícil às vezes você identificar que você comeu algo 3 dias antes. Às vezes nem se lembra direito o que foi. Então, realmente, tem vezes que a gente fica quebrando muito a cabeça para chegar num diagnóstico. E o interessante é que o que acontece, assim, por que a gente desencadeia a alergia? É uma proteína que tem no alimento e que o nosso sistema, então, de defesa, ele enxerga aquela proteína como se fosse um agente invasor. E aí desencadeia toda a cascata de inflamação dessa reação que vai desencadear até um choque anafilático. Então, e essa proteína, ela está presente, são diversos tipos de proteína e qualquer alimento pode
em via de regra, causar essa alergia. Né? Vamos começar então a falar desses que você trouxe pra gente? Então, a maçã, né, às vezes você pode ter uma alergia a uma proteína presente na casca da maçã. Né? Eu nunca ouvi falar. Tá vendo? É tão comum, a gente nunca imagina. Tomate também, o abacaxi, o abacate. Lembrando assim, gente, não são os alimentos mais comuns, mas pode também desencadear uma reação alérgica. A taioba, né, que também a gente nem usa muito, a gente não come uma parte da taioba que chama cormo. Né, que em outros países eles se alimentam com isso, ela é semelhante ao inhame, mas só que pequenininho. Sim. É uma parte, a gente usa mais fazer refogado a folha, né? Então, assim, e essas proteínas em alguns alimentos, elas são termoláveis. O que quer dizer isso? Que quando eu aqueço o alimento, essa proteína, ela deixa de ter esse poder alergênico. Então, é interessante, às vezes, para algumas pessoas, por exemplo, tem gente que não pode o alimento, então, in natura, mas ele pode, se ele for refogado, aí já não desencadeia a reação alérgica. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.